Cadê a turma? A gente vai, então, discutir essas 7. Continuando aqui a segunda parte da aula, né? Estão por aí, gente? Vou aguardar um minutinho aí até vocês retomarem, tá? Cadê o pessoal? O povo tá enrolando demais hoje, velho. Deve estar voltando aí, né? Tinha perguntado sobre a número 7, então eu vou discutir aqui a número 7, né? Não vou poder ficar esperando muito tempo. Já passou aí quase 2 minutos. E aí depois, qualquer coisa, quem perguntou, olha a gravação, né? E aí estuda pela gravação. Essa número 7 fala assim, ó. Em certo ano, ao analisar os dados dos candidatos ao concurso vestibular para o curso de graduação em administração nas modalidades administração de empresas e administração pública, conclui-se que 80% do número total de candidatos optaram pela modalidade de administração de empresas, 70% eram do sexo masculino, 50% do número de candidatos em modalidade administração pública era do sexo masculino, 500 mulheres optaram pela modalidade administração pública. Beleza. O número de candidatos do século masculino à modalidade administração de empresas foi, né? É importante, nesses casos, montar uma tabelinha, ou pelo menos fazer um rascunho das informações que foram passadas, tá? E a resolução, ela traz isso. Considere a tabela a seguir com a distribuição das porcentagens. Aí ela coloca assim, administração de empresa, administração pública total, e coloca assim, homens, mulheres e total, né? Então, ela disse para a gente, ó, 80% do número total de candidatos optaram pela modalidade administração de empresas. Então, se a gente pensa em administração de empresas, a gente tem 80% total. Não definiu se era homem ou se era mulher. Ela só falou que era total, né? E eu venho aqui e preencho essa tabela. Né? Foi você, Ana Júlia, que perguntou sobre essa questão? Foi. Então, desenha essa tabela aí, Ana Júlia. Sem os números, só com as informações de coluna e linha, sem 60, 20, 80, desenha ela aí, por favor. E quem mais tiver dúvida nesse tipo de questão, desenha também, por gentileza.
Foi? Foi, Ana Júlia? Não, eu tô falando com meu irmão. Não, fala assim, conseguiu desenhar? Ah, sim. Beleza. Então, faz aí, ó. Agora a gente vai colocar as informações nas posições em que ele deu pra gente. Então, coloca aí, por favor, assim, ó. Esse 80% primeiro. Escreve esse 80% porque foi a primeira informação que ele deu. 80% do número total de candidatos optaram pela modalidade administração de empresas. Então, vai lá no total de administração de empresas e coloca 80. Aí depois ele falou assim, ó, 70% do número total eram do sexo masculino. Então vem aqui no total de homens e coloca 70. Só 70 e 80 por enquanto, tá? 50% do número de candidatos, né? 50% do número de candidatos à modalidade administração pública eram do sexo masculino. Então, 50% do número, ó, toma muito cuidado com isso. 50% do número de candidatos à modalidade administração pública. Então, quando eu vou lá em administração pública e eu olho o total da administração pública, então, eu não posso colocar 50% lá, porque o total é 20%. Então, eu tenho que colocar metade para homem e metade para mulher. Então, por isso que aqui entra 10% e 10%. E não 50 e 50. Tem que ficar muito atento a esses detalhes, viu? Muito atento. E aí falou assim, ó, que 500 mulheres optaram pela modalidade administração pública. Então, você vai lá em administração pública, e aí, junto com os 10%, vocês colocam o número 500 em mulheres. Nessa mesma linha aqui, ó, não está aí na resolução, mas coloca aí, 500, nesse número 10% aí de administração pública e mulheres. Certo? Essas são as informações que ele deu. Quais são as informações que faltam para vocês preencherem aí no material? Esse 60 e esse 20, concorda comigo? E esse 30 aqui também, não é? Então, se vocês colocaram 70% em homens, tem que ser 30% para mulheres e o total tem que ser 100%, né? O total tem que ser 100%, esse total da direita. Se vocês colocaram 80% aí para administração de empresas, que é a primeira informação, e aí depois vocês têm que aqui é 10%, aqui é 10%, né? Como que eu sei que aqui é só 10%, aqui é 10%? Vocês fazem o seguinte, ó. A gente já sabia do 80%. Então, se 80% ficou em administração de empresas, o resto tem que ter ficado em administração pública. Aí eu coloco 20%. Como 50% dos candidatos à modalidade de administração pública era do sexo masculino, aí eu tenho que colocar 10% para cada um deles. Eu já sei que aqui é 70, então o número que falta aqui no de homens de administração de empresas é 60. E aí eu vou preenchendo aí como se fosse uma palavra cruzada, né? Uma informação vai complementando a outra. Vocês conseguiram entender o porquê de todos esses números da tabela ou tem alguma dificuldade? Cadê o Azaf? Eu não entendi o porquê dos 10%. Esse 10% por quê? Porque ele tinha falado do 80%, certo? Aqui, ó, embaixo, do lado esquerdo. Se 80% está em administração de empresas, 20% tem que estar em administração pública. Concorda? Aí ele depois, ele disse lá na terceira informação que 50% do número de candidatos à modalidade de administração pública era do sexo masculino, ou seja, metade. A metade de 20 é 10 para cada um. 10 homens, 10 mulheres. Entendeu, Ana Júlia? Entendi. Beleza. Mais alguém não entendeu algum número? Gente, deixa eu só fazer uma chamada, porque vocês estão demorando um pouco para voltar, né? O que foi que vocês estão demorando? Assim, acho que vocês estão perdendo o horário. É importante vocês colocarem para despertar, né? 16 de março. Essa aqui é a segunda aula. Ana Júlia, Azaf, Gabriel Mendonça, Giovana não voltou ainda, João Paulo,
Maria Clara. Maria Clara não entrou hoje, né? Presente. Beleza. Vitor Gouveia. Vitor Rios. Presente. Beleza. E Presente. estava na primeira aula Ana Júlia, Azaf, Gabriel, Giovana, João Paulo, Vitor e Vitor. Beleza. Então, a Giovana ficou com uma falta e a Maria Clara com duas, né? Vocês têm que voltar. A gente, ó, já passou 10 minutos da segunda aula, né? Importante. Então, tá, depois que vocês preenchem todas as informações da tabela, gente, é muito importante vocês começarem a resolver questões de matemática separando por etapas, tá? Etapas. Então, a primeira etapa é interpretar esses dados que ele deu e organizar essas informações. Por quê? Porque é um texto. Então, vocês dão uma resumida nisso, faz uma tabelinha ou faz um rascunho, tá? E aí, depois que vocês vão se preocupar com a pergunta que ele fez, com as alternativas e tudo mais. E ele falou assim, ó, o número de candidatos do sexo masculino à modalidade de administração de empresas foi... Então, ele quer um número. E a gente só tem um número. A gente sabe que o de administração pública, de mulheres que fazem administração pública, é que valor? Ele deu isso pra gente. Qual que é o valor? 500. 500. E aí você faz uma regrinha de 3. 500 está para 10%, assim como o X, que é um número desconhecido, está para 60%. Por que 60%? Porque ele disse para a gente que ele quer da administração de empresas do sexo masculino. Então, ele foi bem específico, né? Ele quer quantos homens fazem administração de empresas. Aí, por isso que vira essa regrinha de 3 da resolução que vocês já tinham. 500 está para 10%, assim como o X está para 60%. Multiplica cruzado, isola o X e descobre o valor dele. Faz essa continha aí de regra de 3 e vê se dá 1.500, por favor. Repete a regra. 500 mulheres que fazem administração pública representam 10%, concorda? Então, 500 está para 10%. Assim como o X, que é o número de homens que fazem administração de empresas, está para 60%. Aí você coloca assim, X está... pode colocar assim, 500 é igual a 10 e X é igual a 60, né? Ou 500 é igual a 0,1 e X é igual a 0,6. É o critério de vocês, né? Fiz a regra de 3 e deu 3.000. Você fez a regra de 3 e deu 3.000? Isso. Faz sentido. Faz sentido essa regra, essa sua regra aí, essa sua conta, com esse valor que está aparecendo na tela, ter dado esse valor. Mais alguém? O meu deu 3.000 também. Uhum. Só vou esperar para ver se mais alguém está fazendo. E me fala, por favor. Mais alguém? Só os dois? Vou ter que começar a computar quem que está fazendo, né, gente? Já pensou? Todo mundo ganha nota de participação e só dois fazendo? Espera só um minutinho que eu acho que eu achei meu erro. Achou o erro? Mas quem disse que você está errada? É porque eu montei a regra de 3 errado. Tá. Aqui também é a mesma coisa, 3.000. 3.000, beleza. Todo o meu raciocínio que eu tinha feito antes tinha também dado 3.000. Uhum. Vai Aí dar 3.000 surgiu. do mesmo jeito. Dá 3.000 do mesmo jeito, mesmo fazendo errado ou certo, né, Júlia? E você falou que tinha ficado errado por quê? Porque às vezes do outro jeito que você tinha feito também não estava errado. Que jeito que você tinha feito antes? Eu coloquei 500 sobre 10 e X sobre 60. Tá certo também, viu? Ah, Dá na mesma, viu?
porque no final das contas vai multiplicar cruzado, então tanto faz ele estar à direita do 500 ou embaixo do 500. Desde que esse valor que você colocou aí, que é o 10%, que ficou à direita no nosso e ficou embaixo do seu, ele não vai multiplicar pelo 500 de todo jeito, concorda comigo? Então, o que não pode acontecer é o valor multiplicar com aquele que se relaciona com ele. Só isso. Então, se ele está embaixo ou à direita, tanto faz. É só você lembrar de multiplicar cruzado, tá? Em algumas resoluções, ele fica embaixo do mesmo jeito. Certo? Vamos ver se faz sentido? Vamos ver se faz sentido? Eu vou fazer outra pergunta para vocês. Quantos alunos eu tenho no total? Eu acho que é 5.000. Beleza, então coloca aí 5.000 alunos. Quando vocês encontrarem uma resposta, olha só, e aí o gabarito der um resultado diferente, e aí você pega a resolução, aí tá diferente, aí você olha, você não entende, pega as respostas e lê a pergunta de novo. Isso ajuda muito, certo? Então vamos pensar o seguinte, olha só, 80% do número total de candidatos optaram pela modalidade administração de empresa. Não ajuda. O que ajuda é o que aparece o número, que é a última. 500 mulheres optaram pela modalidade administração pública. Só que ele tinha falado para a gente que do 50% do número de candidatos à modalidade de administração pública eram do sexo masculino. Né? Então, metade. Quando vocês lerem 50%, gente, já pensa assim, ó, se metade é homem, metade é mulher. Certo? Tranquilo? Se a metade desses que optaram por esse curso é 500, então quantas pessoas optaram pelo curso Administração Pública? 1.000. Esse é o raciocínio que eu quero que vocês tenham, sabe? Então, 1.000 optou pela administração pública. 1.000, 500 para cada um. Aí eu quero que vocês coloquem na tabela de vocês aí, ó, por isso que a gente desenha uma tabela, 500 aqui e 500 aqui e 1.000 de frente com 20. 500, 500 e 1.000. Certo? Aí agora que a gente já tem essa informação, a gente vai ler as outras. Então, essas duas últimas aqui a gente já utilizou. Agora a gente vai utilizar essa aqui, ó. 70% do número total eram do sexo masculino. Então, 70% eram do sexo masculino, ó, tá aqui no total. Então, quantas pessoas representam 70% do total? Só de olhar aqui dá para saber, ó. Se 500 é igual a 10, 70 é pegar esse 500 e multiplicar por 7. Quanto que fica? 3.500. 3.500. Então, coloca aí no lugar do 70, 3.500 e preenche todas as informações aí, por favor. Vai desenvolvendo um raciocínio até vocês terem todos os números na frente de todas as porcentagens. Tenta fazer e me fala se conseguiu. Colocar um valor para todas as porcentagens? Um valor para todas as porcentagens. No caso, nas mulheres, eu também pego 500 e multiplico por 3. Também, muito bem observado. Ótimo raciocínio. Aí, no caso total, ali fica 1.500, certo? De mulheres, né? Conseguiram?
Finalizaram, gente? Eu já. Cheguei em Então, resultado, mas não sei se tá certo. Oi? Eu cheguei no resultado, assim, em cada um, mas eu não sei se deu certo. Fala para mim quais foram os resultados que você chegou aí para cada um deles, então. Para homens em administração de empresas foi 3.000. Beleza, certo? Para mulheres em administração de empresas foi 1.000. Beleza, E o total foi 4.000. beleza, Aí, em administração pública, 500 para homens, 500 para mulheres e 1.000 no total. beleza. E o total de homens é 3.500. Total de homens 3.500, total de mulheres. 1.500 e o total é 5.000. Beleza, 5.000. Então, mais alguém? Tudo certo, gente. O que que acontece aí, tá? Foi estruturada a regrinha certinho, tá vendo? Ó, 500 está para 10 e x está para 60, né? Mas aí, quando foi calculado, e até aqui no gabarito, né, marcou 1.500. Mas o nosso cálculo aí, quando vocês fazem a continha, dá quanto? 3.000. O 1.500 apareceu onde? Para as Olha, mulheres. tá? Então, se eu tivesse o número total de mulheres, né, seria 1.500. Se eu tivesse, por exemplo, que responder de mulheres que optaram por administração de empresas, aí seria quanto? 1.000. Mil, mil, certo? Então, aí, nesse caso, ó, a resposta, letra D, que ele foi marcado. Mas no nosso cálculo aqui, passo a passo, aqui, etapa por etapa, letra C, né? Tem esse errinho aí, tá? Vocês estão certos, 3.000. Você tinha encontrado inicialmente, Gabriel, 3.000 e essa é por isso que era a sua dúvida? Foi? Isso aí. Beleza. Feito esse Fechou. mesmo processo aí. Então, tudo certo. Beleza? Mais alguém tem alguma dúvida? Então, do A3, Número 2. número 2, A3, número 2. Se A e B são inteiros não nulos com A. Deixa eu aumentar isso aqui, que ficou pequeno. Se A e B são inteiros não nulos com A diferente de B, negativo, né? Então o A ele pode ser igual ao B. Ele só tem que ser diferente do negativo, né? Por exemplo, não pode ser 2 e menos 2. O número que devemos somar ao numerador e subtrair do denominador da fração A sobre B para transformá-la em sua inversa é. Então, olha só. O número que devemos somar ao numerador e subtrair do denominador da fração. Então, ele falou assim, ó. Ele falou o número, ele não falou os números. Destaca esse o número aí, por favor. O número. Então, esse o número nosso, coloca aí, vai ser o x. Certo? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai resolver assim, ó, Ana Júlia. Vai pegar o A, vai dividir pelo B. Aí você vai colocar lá em cima assim, ó. A mais x dividido por B menos x. Você pegou o número, somou no numerador e você pegou esse número e subtraiu do denominador. Então ficou A mais x dividido por B menos x. Que é igual à inversa de A sobre B. A inversa de A sobre B é B sobre A. Então coloca assim, igual a B sobre A. Certo? Beleza? Resolve essa aí. Descobre o valor de x desse jeito que você tem aí agora, com essa expressão. Multiplica, cruzado, desenvolve, deixa o x do lado esquerdo, passa o que é número para o lado direito.
Vê o que vocês conseguem fazer aí. Descobre o valor de x em função de b e de a. Vocês não vão descobrir um número, tá? Vocês vão descobrir, assim, em função de letras. Aí, a partir da fração a mais x dividido por b menos x, é para achar o x? Aí você vai falar que tudo isso é igual a b dividido por a. Aí aquele denominador vai ficar multiplicado com o b e o numerador vai ficar multiplicado com o a. Entendeu? Sabe essa parte que você falou aí agora? Fala assim, coloca assim na frente, ó, igual a b dividido por a. Entendeu? Aí, como se fosse uma regra de três, você falou que isso é igual a isso. É como se você falasse assim, ó, a mais x está para b, né? Tipo assim, a mais x é igual a b e, 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 e b menos x é igual a a. É como se você estivesse falando isso. Só que é fração. Isso está para isso, assim como isso está para isso. Entendeu? Multiplica cruzado para encontrar o x. A estrutura inicial dela fica assim, ó. A mais x dividido por b menos x é igual a b sobre a. Aí eu estou falando para vocês multiplicarem cruzado aqui. O a com a mais x e o b com o b menos x. Aonde eu cheguei aqui ficou x com a mais b entre parênteses, o x em evidência, igual a b ao Uhum. quadrado menos a ao quadrado. Uhum. Só que esse b ao quadrado menos a ao quadrado, você tem que quebrar ele. Ele é b ao quadrado menos a ao quadrado é igual a b mais a vezes b menos a. Você não multiplica um pelo outro, não, sabe? Depois que você multiplica, você transforma. O que você encontrou foi isso aqui, não foi? B ao quadrado menos a ao quadrado? Aí, beleza, na linha de baixo, você vai falar que b ao quadrado menos a ao quadrado é isso aqui, ó. B menos a vezes b mais a. Entendeu? E aí vai cortar o b mais a com b mais a. Vai ficar assim, x é igual a b menos a. Entendeu ou não, Ana Júlia? Pode falar, gente. Vocês ficam meio receosos de falar que não entendeu, não tem problema, não. Pode falar quando não entender, tá? Esse final eu não entendi, não. Esse final, beleza. Coloca aí assim no cantinho, assim, ó. Coloca o contrário. Coloca assim, ó. A mais B vezes A menos B. Deixa eu rascunhar aqui para você, assim, ó. Essa aí é... Qual que é a questão? Que número que é? Número 2. É o número 2 do conjunto do A2 ou do A3? A3. A3. Número 2. É assim, ó. Essa propriedade, ela fala o seguinte para a gente. Vocês já viram isso lá na sexta, sétima série, só que a gente acaba não vendo de novo e esquece. Mas é assim, ó. Vocês viram assim, ó. Opa, vou colocar minúsculo para ficar um pouco mais parecido com aquele. A mais B vezes A menos B é igual a ao quadrado menos B ao quadrado. Certo? A gente vê isso, não vê? Sabe o que ele fez? Ele fez o contrário. Ele falou assim, ó, já que eu tenho A ao quadrado menos B ao quadrado, então eu vou falar que isso aqui é igual a mais B vezes A menos B. Ele fez o processo inverso. É isso que ele fez. Deixa eu mostrar o que ele fez aqui agora, ó. Ele tinha B ao quadrado menos A ao quadrado. Ele tinha B ao quadrado menos A ao quadrado. Aí o que ele fez? Ele fez assim, ó. Já que eu tenho B ao quadrado menos A ao quadrado,
Então, eu vou fazer o processo inverso. Eu tenho b ao quadrado menos a ao quadrado. Então, eu vou falar que isso aqui é igual a b menos a. Tanto faz se eu coloco o menos primeiro ou o mais primeiro, tá? A ordem dos fatores não altera o produto. Vezes b mais a. Por que ele fez isso? Como que vocês vão saber quando que vocês terão que fazer isso? Porque do lado direito ele tinha o b mais a, e o b mais a vai aparecer de novo. Aí quando ele tiver essa situação aqui, ó, de dois números iguais aparecendo um do lado esquerdo e outro do lado direito da igualdade, compensa eu fazer isso, porque aí eu vou cortar. Como assim cortar? Eu vou cortar esse com esse. Porque eles são iguais. Aí só sobra o b menos a. Legal? Foi isso que ele fez. Aí essa propriedadezinha aqui, ó, está relacionada com aquilo que a gente aprende lá no fundamental. Né? Ah, mas qual que é a diferença? Ele fez o processo inverso. Qual que é o desafio? Saber quando usar isso. Quando que você vai usar isso? Sempre que você tiver alguma coisa ainda lá com o x, sabe? E essa coisa poder ser um desses dois aqui, ó. Sempre que ele puder ser algum desses dois de cá, ou você tiver alguma possibilidade, aí você trabalha essa igualdade para conseguir eliminar alguma coisa, para resumir um pouco mais a sua conta. Entendeu? Certo? Ô, Roberto, você pode voltar, por favor, no começo dessa conta? Na parte que fica o a ao quadrado. Um pouquinho aqui? Não, no início, só não entendi o início. Só o início da resolução ou o início do que eu expliquei ali na parte? Essa aqui? Início da resolução. Uhum. Esse a mais x, por que ele vira a ao quadrado? É? Isso. Beleza. Eu vou pegar essa estrutura inicial da fração aqui. Foi tranquila? Você entendeu? Entendi. Essa parte aqui, assim, ó. Só essa parte aqui. Esse aí eu entendi. Beleza. Vou colocar ele aqui, ó. Então, vamos começar a partir do ponto em que você entendeu. Eu não gostei muito disso aqui, porque ele ficou muito pequeno. E aí, quando eu dei o zoom, ele ficou uma resolução muito ruim, né? Deixa eu pegar ele um pouco maior. Porque quando der o zoom, a resolução dele não vai ficar tão ruim assim. Esses números expansos ficam ligando para vocês o dia inteiro também, ou é só para mim? Liga, aí eu bloqueio o número, aí passa um tempo, aí começa a ligar de novo. Eles ligam de outro número, né? Ó, isso aqui tudo bem, né? Isso aqui você entendeu, né? O que a gente faz aqui? A gente multiplica cruzado. Aí a gente faz assim, ó. Fazer mais passo a passo um pouco. Eu pego aquele A mais X que está lá em cima e vou multiplicar por aquele A que está lá embaixo, do outro lado. E aí eu falo que isso é igual àquele B menos X que está lá embaixo, multiplicado por aquele B que está lá em cima, do lado direito. E aí eu venho e faço a distributiva aqui, ó. Por isso que fica A ao quadrado. Porque é A vezes A. Mais X vezes A. Isso aqui é igual a B vezes B, menos X vezes B. Aí fica A ao quadrado, mais AX, porque o A é em ordem alfabética, né? Só para a gente organizar. Aí fica um B ao quadrado, menos BX. Tranquilo? Beleza. Aí, assim, o que você pode fazer a partir disso, né? Você trabalha essa ideia de deixar tudo que é x de um lado e tudo que não é x do outro. Aí fica ax do lado esquerdo, aquele b que estava lá do outro lado passa para o lado esquerdo também,
E aí eu vou repetir o b ao quadrado e vou trazer o a ao quadrado que estava do lado esquerdo para o lado direito, porque ele não tem x. Aí eu coloco o x em evidência, fica a mais b. Aí a gente para exatamente onde a gente tinha começado, ali em cima. E aí a gente continua a partir disso. Vou deixar aqui no canto, assim, ó. Vou dar um zoom para você ver o todo, ó. Entendeu? Mais alguém tem alguma dúvida? Mais alguém? Não? Então, bora. Continuando, então, deixa eu aumentar aqui. Alguém teve aí mais alguma dúvida ou dificuldade nesse módulo 3? Então, vamos para o 4. No 4, né, página 147. Alguém teve aí alguma dificuldade em alguma questão? Eu não entendi como que foi o raciocínio da número 9 e da 11. 9 e 11. Beleza. O que você, assim, onde que você não entendeu da 9? O que você pensou? Como que você fez? A 9 eu não tinha nem respondido ela, porque eu não consegui nem montar o que era para fazer. Então copia essa fórmula aí na 9. Na 9 ou na 11 que você falou agora? Na 9. 9, beleza. Então copia esse f de x aí na 9 aí, vamos resolver ela aí, mas copia ela primeiro. F de x é igual a ax mais b sobre x. Copia aí primeiro, por favor. Ela foi ativar o áudio e clicou no telefone para sair. Quem nunca, quem nunca fez isso, né? Copia aí esse f de x. Espera ela voltar, mas enquanto isso, aí, gente, sempre que eu tenho uma função e ele der para a gente a informação, onde aparecer x, a gente vai colocar o número 2, e no lugar de f de x, vocês vão colocar o número 5. Certo? Então, vai ficar assim, ó. 5 é igual a vezes 2 mais b dividido por 2. Ana Júlia? Minha internet tinha caído. Ah, eu pensei que você foi tentar ativar o microfone e desligou. Apertou no botão errado. Ana Júlia, é o seguinte, resolver questões de função é assim, ó. Ele falou para a gente assim, ó, o f de 2 é igual a 5. Então, significa que no lugar do x, você vai colocar o número 2. E no lugar do f, você vai colocar o número 5. Então, como que faz isso, tá? Essa aqui, agora a gente está no... Vou só fazer assim, aquela era do A3, né? Agora a gente está no A4, certo? Esse é o A4? Me ajuda aí. Ou é o A5? Esse é o A4. 4 questão Beleza. 9. A4, questão 9. Então, eu vou criar aqui, abaixo do A4, uma subpágina
Número 9. E aí eu vou tirar um print aqui, ó, da questão, né? Ela é mais simples do que parece. Sempre que for função, vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão aplicar o que ele deu de informação. O que ele deu? Deixa eu só cortar um pedacinho aqui, assim. O que ele deu de informação pra gente? Ó, colocar ela aqui. Olha só. Ele falou que quando o x for 2, o meu f é 5. Então, quando vocês copiarem aí o f de x, copiaram, né? Eu pedi para vocês copiarem. F de x é igual a ax mais b dividido por x. O que ele falou? Ele falou que o f de 2 era igual a 5. Então, eu venho aqui e coloco assim, ó. 5 é igual a vezes 2 mais b dividido por 2. Fica, então, 5 igual a 2a mais b sobre 2. Vou até colocar esse sobre 2 aqui, assim, do lado, para eu ganhar um espacinho. Opa! Para eu ganhar um espacinho aqui. Entenderam o que eu fiz? Onde apareceu o f, eu coloquei 5. E onde apareceu o x, eu coloquei o 2. Aí depois ele falou que o f de 3 é igual a 5. Então, como que fica o f de 3 igual a 5 também? Bom, 5 é igual a vezes 3 mais b dividido por 3. Né? Eu vou fazer igual o outro, eu vou colocar assim, ó, dividido na frente, depois eu coloco embaixo, só para ficar mais fácil ainda de enxergar as aplicações, né? Então fica 3a mais b dividido por 3. Tudo bem? Beleza? Olha, eu tenho essa primeira equação aqui e essa segunda aqui. Ambas não são iguais a 5? 5 não é igual a 5, então eu posso falar que, já que 5 é igual a 5, 2a mais b dividido por 2 é igual a 3a mais b dividido por 3. Tranquilo? Resolve esse sisteminha aqui, essa equação aqui. Encontra o valor de a e encontra o valor de b. Fala para mim, quanto que é o a e quanto que é o b? Eu não sei o que que eu fiz de errado, mas o meu resultado deu que A é igual a B. Se a for igual a b, aí aqui, ó,
Se A for igual a B, aí aqui eu tenho uma relação diferente, tá vendo? Ó, 3 e 3, e aqui 2 e 2. Aí não tem como A ser igual a B. Então, fala para mim como que você fez. Para colocar o A junto com o A, eu passei o 2 para lá, negativo. Você passou o 2 para lá, aí Foi, você deixou o B do lado de cá. foi. Aí o B3 foi para o outro lado, negativo. Beleza, perfeito. E agora? Aí fica... Nesse B sobre 2 menos B sobre 3, eu tinha que fazer MMC? Tem. Porque são denominadores diferentes, entendeu? Sempre que for diferente, eu tenho que fazer. Foi isso, não foi? Foi. Não sei se eu fiz o MMC errado. Quanto que foi o seu MMC? Vai dar 6, não vai? 6. Beleza, colocou aqui 6. Aí, depois, Aí divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Aí vai dar 3 vezes B, que fica 3B, Hum, menos 2B. tô fazendo aqui o que você fez, beleza. Ah, E do outro lado vai ficar só A, porque 3 menos 2 é 1. beleza. Ah, eu não sei por que eu cancelei vocês. Você é a fome, horário de almoço. Não lanchou no intervalo, aí fica fazendo essas coisas aí, ó. Mas perfeito. Só um detalhe, né? O 6 embaixo, né? Então significa que o meu B, ele é 6 vezes o meu A. Certo? Beleza. Mais alguém encontrou que B é 6A? O meu tinha dado menos A igual a menos B dividido por 6. Menos A é igual a B dividido por 6. Menos B dividido por 6. Certo. Aí multiplica tudo por menos 1 agora. Estranho, esqueci do estranho. É a fome. Eu sempre esqueço desse trem de multiplicar por menos um quando É tá só você tudo falar errado. assim, ó, a sua resposta, o que fica do lado esquerdo nunca pode ficar negativo, ele sempre tem que ficar positivo. Aí você muda o sinal dele. Para mudar o sinal dele, você multiplica por menos 1, independente do sinal do outro lado. O que está do lado esquerdo nunca pode ficar negativo. Só você lembrar disso, que aí você não esquece de multiplicar. Fechou? Se B, opa, deixa eu colocar aqui um negócio. Se o B é 6 vezes o A, o que a gente tem que fazer agora, hein? Agora a gente tem que encontrar alguma equação aqui para a gente substituir um ou outro. Aí a gente tem aqui, ó, várias equações possíveis. Eu tenho essa do lado de cá, não tem? Então, pega a que for mais fácil, né? A mais fácil são com os números menores. Então, eu vou pegar aqui, ó. 5 é igual a 2A mais B sobre 6. E aí eu vou colocar do lado de cá, ó. Colocar embaixo, assim, ó, como recurso, para eu continuar a continha. Já que 5 é igual a 2A mais B sobre 2, eu vou repetir aquela informação, só que agora substituindo com as informações que eu acabei de descobrir, né? Então, fica assim, 5 é igual a 2A, vou repetir o A, mais, aí agora no lugar do B, no lugar desse B aqui, ó, eu vou colocar esse 6A que eu acabei de descobrir aqui, ó. Então fica mais 6A, aí o 2 continua, só substituir o B. Tranquilo? Olha aí, alguma dúvida? Então fica 5 igual a 2A mais 3A. 5 igual a 5A.
Então, se 5 é igual a 5A, eu venho e organizo assim, ó. 5A é igual a, desculpa, é igual a 5, e A é igual a 5 dividido por 5. A é igual a 1. Se A é igual a 1, aí eu vou pegar agora para descobrir o valor de B. Eu sei que o B é 6 vezes A. Então, eu coloco aqui do lado assim, ó. B é 6 vezes A. Então, B é 6 vezes 1. Ou seja, B é igual a 6. Legal? Ele tinha perguntado o valor de A e de B no enunciado. Era essa a pergunta dele? A mais B. A mais B. Então, tem que responder a pergunta dele. E aí, quanto que fica, então, A mais B? Essa última conta aqui ficou difícil, né? Essa foi, Ó, hein, Javari? Essa foi a parte difícil aí. 1 mais 6 é punk. Roberto, só me tira uma dúvida. Lá quando achou que A é igual a 6B. A igual a 6B, ou o contrário, né? É, porque o meu tinha dado O seu A, foi que A igual a B sobre 6, né? então, como eu fiz do começo trocado, eu tenho que continuar trocado? Pode continuar trocado ou você pode mudar para B igual a 6A, mas você pode fazer trocado até para você ter a minha resposta e a sua, para você comparar. Então, o que você faz? Em vez de falar que B é igual a 6A, você continua falando que o A é igual a B sobre 6. E aí, em vez de substituir esse B por 6A, você vai substituir esse A por B sobre 6. Aí vai ficar duas vezes B dividido por 6, entendeu? Aí fica muito mais difícil. Muito mais difícil. Fazer Mas MMC, não, não, não. Não, você não precisa, não. Aqui você vai ter que fazer MMC. Desse outro jeito que não precisa de fazer MMC. Mas se você quer fazer diferente, pode ficar à vontade, entendeu? Mas faz, cara. Faz para você ter isso aí, entendeu? Fica aí B sobre 6, aí vai cortar o 2 com o 6, vai ficar B sobre 3 mais B sobre 2. O mínimo múltiplo comum é 6. Aí fica 5 igual, aí você faz o mínimo ali rapidinho. É até bom para você treinar o mínimo múltiplo comum. Você já tem a resposta, você já sabe que o A é 1 e que o B é 6 mesmo, você já sabe quanto que tem que dar. Aí você faz e verifica se deu. Tem continha que às vezes dá trabalho, mas compensa fazer para praticar, porque aí se ela cair daquele jeito, às vezes você não vai ter essa opção de fazer de um jeito ou de outro, sabe? Às vezes o único jeito que você vai conseguir fazer é desse jeito aí mais difícil. Bom que você treina. certo, só mais uma coisa. Ah, nessa parte, o 6 que estava dividindo, você passou para o outro lado multiplicando. Foi. Depois eu trouxe aquela ideia de que o 5 era igual a 2A mais B sobre 2, né? Ele já tinha falado isso pra gente. E eu substituí. Aí eu trouxe aqui para baixo para continuar usando as informações que eu acabei de descobrir, né? O B é igual a 6A. E eu substituí. Tranquilo? Tranquilo. Alguma dúvida, gente? Não? Então, beleza. Então, agora a gente tem a 11, né? A 11 foi uma pergunta de uma dúvida, né? Você não entendeu como é que foi a resolução da 11. Qual que foi o raciocínio que você desenvolveu na 11 aí, Ana Júlia? A 11 foi do mesmo jeito da 9, eu não consegui montar. Tá. Se menos um e 2 é o conjunto imagem de uma função f de x, então o conjunto imagem de g de x igual a duas vezes f de x mais um é. Então o que você faz, tá? Isso aqui é um intervalo que vai do menos um até 2, ou seja, ele pode ser menos um, qualquer valor entre menos um e 2. Exemplos: menos um, 0, 1, 2, tranquilo?
É um intervalo. Então, você vai fazer o seguinte, você vai fazer assim, ó. Você vai pegar esse menos 1 e 2, vai traçar uma reta e vai colocar assim, ó, menos 1, 0, 1 e 2. Traça uma reta e marca esses valores numa reta, porque vai ficar mais fácil de entender do que do jeito que está na resolução aí. Essa é a número 11, né? Traça uma reta e marca os valores. Fez? Aí depois a gente vai olhar o seguinte, ele falou o seguinte para a gente, ele falou assim, ó, beleza, esse é o intervalo de um conjunto de uma função f de x. Então, para essa função aqui, você vai colocar assim, ó, f de x. Isso aqui é o f de x. O que ele quer saber? Ele quer saber o g de x. G de x é o quanto? G de x é 2f, e o g de x aqui, ó, 2f de x mais 1. Então, a gente vai colocar assim, como que seria, então, o 2f de x mais 1, certo? É isso que ele quer saber, não é? Aí você vai traçar uma nova reta, sem escrever os valores, por enquanto, mas usando aquela mesma ideia. Não marca valores, não, só traça uma reta. Vou apagar esses números aqui para a gente não confundir. Traça uma reta assim, nem precisa marcar esses pontinhos aqui, não. Vou até apagar aqui para não confundir. Certo? Olha só, aqui eu tenho um f e aqui eu tenho duas vezes ele, concorda comigo? Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia pegar esses valores aqui, ó, colocar nas mesmas posições, só que agora, em vez de ser aqueles valores, serão quais? Eu vou fazer por partes, isso aqui para vocês entenderem. Então, agora, em vez de fazer o 2f mais 1, eu estou fazendo 2f de x aqui, ó. Vocês podem fazer, pode manter desse jeito 2f mais 1 aí, não tem problema não. Só para explicar aqui, que eu vou fazer mais passo a passo. Então, não copie esses números que eu vou escrever aqui agora não, tá? Então, como que ficariam esses novos números? Ficaria assim, ó. Menos 2, 0, 2 e 4. Faz sentido? Se f é menos 2, 0, 1 e 2, 2f é menos 2, 0, 2 e 4. Concorda? Uhum. Tranquilo? Tá. Mas foi 2f que ele perguntou ou foi outra coisa que ele perguntou? 2f mais 1. Então, se eu criasse aqui uma terceira camada aqui, uma terceira etapa, e eu colocasse 2f mais 1, aí o que eu teria que fazer com aqueles valores lá embaixo? Em vez de ser menos 2, é menos 1, aqui é 1, aqui é 3 e aqui é 5. Não é verdade? Por isso que a minha alternativa aí, a minha resposta aí é a letra C, de menos 1 até 5. Por causa disso. Aí o Javarim fala, se eu soubesse que era fácil desse jeito aí, eu tinha feito, né, Javarim? Mas Ô, eu posso Roberto, fazer. vou falar. Pode falar, pode um de cada vez. Deixa a Ana Júlia primeiro, ou Gabriel, só para a gente tirar essa dúvida dela. Assim, eu fiz aqui enquanto você estava falando e eu acho que deu certo. Em vez de fazer essas retas, tudo, eu posso pegar o g de x, igual ele deu aí. Uhum. Aí eu pego os valores de f de x e substituo como se fosse resolvendo uma função normal. Igual g de menos 1 é igual a 2 vezes menos 1 mais 1. Tá, eu entendi sua pergunta. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para te explicar mostrando. Só deixa eu colocar na tela a questão. Uhum.
Se menos 1 e 2 é o conjunto imagem de uma função f de x, então o conjunto imagem de g de x igual a 2f mais 1 é. Beleza? Aí repete o que você perguntou, por favor. Para não precisar fazer essas retas, eu coloquei os valores de f de x no lugar do x no g de x. Certo. Aí o f de x menos 1, aí ficou g de x igual a 2 vezes menos 1 mais 1, e g de x é igual a 2 vezes 2 mais 1. É, Dá certo também, sabe? Por que a gente faz a reta? Para a gente entender esse comportamento do intervalo, como que ele muda, mas desse jeito que você fez aí, se você entendeu o que você fez, tá certo também. Tá? Só tem um peguinho aí, a gente tem que tomar um cuidado em detalhe aí. Se não tivesse essa palavra imagem, tá? Ou uma combinação dessas palavras, imagem, função, e aí você não podia fazer assim, direto, sabe? Você teria que ver o que significaria esse menos 1 e 2, porque, por exemplo, se for domínio, aí seria um pouquinho diferente, entendeu? Então, assim, eu posso sempre fazer isso, sempre que eu tenho ali um intervalo e ele fala que aquele intervalo é do f de x, eu posso pegar aqueles valores e substituir ali? Não, não posso. Só posso pegar e substituir quando ele falar que é imagem e procurar a imagem, entendeu? Então, assim, ó, ele procurou assim, ó, é o conjunto imagem. Então, o conjunto imagem de G é, entendeu? Aí, como os dois eram imagem, certinho, perfeito. Beleza? Aí, quando não for, quando você ficar na dúvida, o intervalo desse jeito que eu fiz te ajuda a entender as possibilidades e a etapa, né? Do que acontece para cada mudança que eu faço. Mas se entendeu, é igual que eu falo para vocês, né? Se você entendeu, fazer direto é sempre uma vantagem, e você ganha tempo, e aí você diminui a chance de erro. Certo? Então, beleza. Então, a gente está aqui agora no próximo, que é o A05. Do o Gabriel, você ia fazer alguma pergunta, né? Pode falar. Uma coisa da Ana Júlia mesmo, que eu tinha feito desse jeito. Você tinha feito desse jeito, dá certo também. O A05. O A05, alguma dúvida em alguma questão do A05? A05 é mais tranquilo, né? Porque é mais visual, não tem que fazer tanta conta. É mais tranquilo. Cadê o Vitor Rios? Vitor, tá por aí? Tô aqui. Beleza. Beleza. O A05, então, ninguém, né? Então tá. Então, depois do A05, a gente foi para o A06. Deixa eu só carregar aqui. No A06, alguma dúvida em alguma questão? nas questões não, mas eu fiquei na dúvida de como que eu identifico o gráfico de uma função sobrejetora. O gráfico de uma função sobrejetora, Uhum. quando todos os números que eu tenho do lado direito tem alguma setinha chegando neles. O gráfico, esse tipo de gráfico é assim. Agora, esse tipo de gráfico, o que você está perguntando? Você está perguntando o gráfico desse do lado esquerdo ou o tipo de gráfico do lado direito? Do lado direito. Beleza. Do lado direito é assim, ó. Eu olho para o gráfico. Tem o X e tem o Y. Você vai olhar para o Y. Você falou sobre ejetora, aí você olha no Y. Primeira coisa que você faz. Tá? Então você vai focar no Y. Quando você está falando de gráfico e análise sobre ejetora, o livro ou a questão, ele vai falar para você qual que é o intervalo que ele quer que você analisa. Por exemplo, aqui nesse gráfico, ele deu no intervalo de Y, de P até o Q, concorda? Tranquilo? Vamos olhar para a função, para a última função, que, ó, na ordem alfabética aqui, ó, é o F, o G e o H, tá vendo? Vamos olhar para a função H.
Qual que é o intervalo? Qual que é o intervalo que a gente está analisando em Y desse gráfico aqui? Da letra P até a letra Q, não é? Tá. A função H, ela tem do P até o Q no eixo Y preenchida? Ou ela parou antes de chegar no Q? Ela parou? Ela parou. Então, você concorda comigo que ela não preencheu todo o intervalo definido da análise? Então, ela não é sobrejetora, porque você tem que preencher tudo para ser sobrejetora. Igual, a G e a F preenche tudo. Sai lá do P e chega no Q, olhando para o Y. Mas a H não faz isso. Então, a H não é sobrejetora. Legal? É isso. Agora eu entendi. É que eu não tava entendendo o que esse risquinho tava significando. Ah, tá. Esses risquinhos vertical e horizontal aqui é para você pegar uma referência. É como se eu estivesse pegando aquele tracejado que sai lá do M e liga com o tracejado do P. Só que ele fez, em vez de ser tracejado, ele fez uma reta mais contínua. Aí confunde um pouco, né? Mas essa retinha aqui, ó, que sai do M, que sai do N, que sai do P, que sai do Q, é tudo tracejado. O que importa é o que seria uma reta contínua. Essa reta mais escura, que é esse H que é no horizontal, e depois fica um pouquinho inclinado, entendeu? Beleza? E aí, para olhar no gráfico, se ela é injetora, então, como é que eu olho isso? Injetora ou injetiva? Sobre injetora, eu tenho que preencher todo o intervalo. E injetora, o que eu tenho? Como é que tem que ser? Ela tem que Ela preencher o tem, intervalo. Pode falar, Gabriel. ela tem que ser, tipo, tortinha assim, porque o X que tá aqui e o Y que tá aqui tem que ser diferente, um para cada. Para cada X diferente, eu tenho que ter um Y diferente. Então, se eu tenho ela reta, se eu tenho ela na horizontal, significa que eu tenho vários X diferentes para o mesmo Y. Aí não pode. Então, como que eu olho se a função ela é injetora ou injetiva? Se ela está totalmente inclinada. Se ela estiver um pouquinho na horizontal, aí já não é mais. Por isso que a função G e H não são injetoras. Por quê? Porque em um determinado intervalo, o meu x muda, mas eu não tenho o y mudando junto com o x. É o mesmo y. Quando ela está assim, na horizontal, significa que eu tenho o mesmo y. Eu tenho mais uma dúvida que não é uma questão em geral. É como que eu vou determinar se o gráfico é simétrico em relação ao eixo Y ou ao eixo X, que é o que fala na 8. Que é o que fala na 8, mas se aplica a uma questão geral, né? Se ele for simétrico em relação ao eixo y, você vai pegar, você vai olhar a direita do eixo y e a esquerda do eixo y. É como se o espelho estivesse no eixo y. Você coloca um espelho assim, ó. Você pega o eixo Y e coloca um espelho lá no eixo Y, assim, ó. Na perspectiva do eixo Y, quando eu olho de um lado e do outro, eles são iguais? Então, ele é simétrico em relação ao eixo Y. Se for em relação ao eixo X, aí eu tenho que pegar o espelho e colocar lá no eixo X. A parte de cima do espelho é igual à parte de baixo do espelho? Então ele é simétrico em relação ao eixo X. Certo? Agora, em relação aos quadrantes, né? Ele é simétrico. Aí você tem que olhar por atravessado, assim, ó, na diagonal. Aí é como se você colocasse um espelho inclinado, assim, ó. Assim ou assim. Como assim? Olha a letra C e olha a letra B que você vai entender o que eu estou falando. Tá vendo que existe uma simetria, mas o primeiro quadrante é igual ao terceiro e o segundo é igual ao quarto, fica meio atravessado? Entendeu? Existem quatro tipos de simetria quando a gente, assim,
São vários tipos, depende da posição, mas de forma geral são 4. Em relação ao eixo X, em relação ao eixo Y, quando o primeiro quadrante é igual ao terceiro ou quando o segundo é igual ao quarto. Quando eu tenho uma ideia atravessada assim ou uma ideia atravessada assim, entendeu? Respondi sua dúvida, Gabriel? Ou você ainda está um pouco assim confuso com a ideia de função par e função ímpar? Eu entendi agora. Só... Beleza. Olha aqui, mas só mais uma coisa. Se eu tivesse um gráfico que é esse métrico do segundo quadrante ao quarto quadrante, vai ser uma função par? Do segundo com o quarto. Não acontece nesse exercício número 8, né? Só para eu Não, entender não, aqui. não. Beleza. Uhum. Se vai ser uma função par, Peraí, o primeiro quadrante é o do lado esquerdo superior? O primeiro quadrante? o primeiro é o do lado direito superior. Ah, certo. Então é o segundo e quarto mesmo. Tem minha dúvida. Segundo aqui, o segundo é onde está a mãozinha aí agora. E o quarto é onde está a mão agora. Isso. Então, você queria uma ideia de ser, em vez dele ser espelhado no primeiro com o terceiro, ele é espelhado aqui no segundo com o quarto, atravessado aqui, né? Isso. Certo. Antes de responder a sua pergunta, eu vou fazer outra. O gráfico da B e da C é um gráfico par ou ímpar? Ímpar. Ímpar. Para ser par, tá? Só para responder isso, para ser par, eu tenho que ter alguma coisa assim, ó. Ele não atravessa, ele não fica na diagonal. Ele só fica assim, ó. Ou tudo jogando para um lado do Y, ou tudo jogando para o outro lado do Y, assim, ó. A gente vai entender melhor isso, mas via de regra, para ele ser par, você tem que ter valores negativos para o X que dão o mesmo resultado para Y. Esse mesmo resultado para Y pode ser positivo ou negativo. Como assim? Eu mudo o sinal do X, mas eu não mudo o sinal do resultado do Y. Vou te dar um exemplo de função par para você entender o que eu estou falando. Eu olho para o X na função par. A dica é essa. Na função ímpar também eu tenho a tendência de olhar para o X. Então vamos focar no X primeiro e depois você entende a ideia, depois a gente aplica na ideia de quadrante, beleza? Olha aqui, ó, exemplo de função par. A letra A e a letra D. Tá? Vamos olhar para a letra A primeiro. Eu tenho menos 2 e 2, que ambos dão o mesmo resultado para Y, tudo igual a zero. Então eu olho para o Y e vejo se eles têm o mesmo resultado, mesmo para um X diferente. Né? Então quando eu olho lá para o X, menos 2 e 2, dá o mesmo Y? Dá. Função par. Se eu pego atravessado, agora vamos pegar para responder especificamente a sua pergunta. Se eu pego ele atravessado assim, ó, do segundo para o quarto quadrante, quando eu tenho, vamos supor que ele estava lá em cima, aí eu tinha menos 2, ele estava aqui para um valor de y. Aí quando eu vou lá para o 2 positivo no quarto quadrante, ele tem outro valor para y, por isso que ela não pode ser par. Porque para ela ser par, eu tenho que mudar o sinal e o resultado tem que ser o mesmo. Então Entendeu? sempre que eu tiver uma diagonal, é ímpar. Ele pode ser ímpar sempre que ele estiver na diagonal. Por que pode? Porque se essa diagonal ela não estiver arrumadinha, porque às vezes a inclinação de uma diagonal é diferente da outra, sabe? Então tem que ser assim, tem que ser perfeito. Por exemplo, eu mudo o sinal, eu mudo o sinal. Então eu tinha 2, era igual a 3. Quando o meu x era 2, meu y era 3. Se o meu x for menos 2, o meu y tem que ser menos 3. Se tivesse uma inclinação um pouquinho diferente aqui, um x igual a menos 2 e um y igual a 3,5, aí já não seria ímpar mais. Tem que ser o mesmo número. Por isso que ela vai ficar assim, ó, atravessado do primeiro para o terceiro quadrante. Beleza? Essa diagonal que você falou atravessada, será que ela seria ímpar? Depois reflete sobre isso. Você perguntou se ela era par, eu falei que não. Mas será que ela é ímpar?
que você acha? Eu acho que ela é ímpar. Eu tinha um valor para menos 2 e vamos falar que esse menos 2 era 3. Aí quando o meu, vamos supor que ela tivesse ao contrário aqui. Aí quando eu tinha menos 2 ele era 3 se ela tivesse aqui em cima. Aí agora ele é x igual a 2 e é menos 3. Eu mudei o sinal e ele mudou o sinal também, então é ímpar. Então se ela tiver atravessado do primeiro para o terceiro ou do segundo para o quarto, tende a ser ímpar. Você tem que olhar se os números são iguais, tá? Tem que muito atento a isso. Mas se os números forem iguais, com esses sinais trocados, ela é ímpar. E aí, se ela for simétrica em relação ao eixo X, em relação ao eixo Y, né, desculpa, ela é par. Mas ela tem que ser arrumadinha também, com os mesmos valores, só com sinais trocados. Certo? Mais alguma dúvida? A gente tem 14 minutos, né, para tirarmos as dúvidas aí. Então, vamos aqui para o próximo, ó. A07. A gente tem só mais dois, né? O A07 e o A08. O A09 a gente vai discutir amanhã. O A07, alguém tem alguma dúvida sobre alguma questão ou sobre algum assunto? Essa aí eu entendi a matéria, só que eu não consegui resolver nenhuma das questões. Nenhuma das questões, olha só. Eu tinha feito e te mandado. Aí eu fui estudar ela de novo e eu percebi que eu tinha feito tudo errado. Entendi. Mas às vezes é porque só é um detalhe. Quando você resolver esse problema desse detalhe, você vai conseguir resolver as outras. Às vezes a gente inverte e aí você inverte para todas, entendeu? Não é que você não sabe nenhuma, é porque você fez de um jeito só para todas. E às vezes esse jeito que tem um detalhe aí que pode ser um problema, né? Então vamos começar pela número um, né? A gente não vai ter tempo para discutir todas, mas então vamos entender o que, que você fez na número um. Que aí você me fala o que você fez na número um. Não, vamos pegar a número um, não. Vamos pegar um que dá um número. Igual a número 7, por exemplo, que é mais fácil de entender. A número 7. Como que você fez a número 7? Vou olhar ali no caderno. Pega aí, por favor. A número 7, a gente está em qual módulo aí agora? Está no 6, né? Pra gente tá no 7. No 7, né? Pois é, a gente está no livro 2, né? Então, deixa eu sair aqui do livro um, deixa eu ir para o livro 2 aqui. Essa A 07, 7, e aí eu estou falando a número 7, beleza. Pode falar. módulo, eu achei as resoluções dele muito. Direta, né? Ele chama os números de T, se eu não me engano. Aí ele fala que T é igual a tananã, e depois coloca T numa fração. Aí eu não entendi essa parte. Aí bugou. Beleza. Não, Essa vamos na número 7. Vamos na número 7. Considere as funções. F de x é 4x mais 5. G de x é 2x menos 1. O valor de k, tal que f do g de k é igual a 25? É. Então tá. Como que você fez aí, Ana Júlia? Pois é, essa aí foi uma das que eu não consegui porque eu não sei de onde ele tirou o K. O k foi uma letra que ele inventou. Ele quer que você faça em função dele. Ele Aí não eu vou falou ter qual que era o valor de tentar. k. Ele não falou qual que é o valor de k. Ele falou assim, ó. Ele não te falou qual que é o valor de k. Ele falou assim, ó. O g de k vai ser um valor. O f desse valor é 25. Vamos lá, então. Então, olha só. Ó, gente, muita atenção, porque, pelo que eu percebi, existe uma dificuldade e esse conteúdo, ele é realmente tranquilo, tá? Assim, igual eu falei, é um detalhe aí que deve ter passado batido, alguma coisinha que foi criada aí, alguma confusão, mas esse conteúdo aqui, pelo nível dos exercícios que vocês têm feito, ele é um conteúdo realmente mais tranquilo do que a maioria, tá? Então, esse aqui é o exercício 7. Ó, ele não falou o K. Essa foi a sua dúvida, não, Júlia? Então, o X da questão é essa. Ele não falou qual era o valor de K. Ele quer que você descubra qual é o valor de K. Tá?
E aí ele falou assim pra gente, ó, f de x é 4x mais 5. 4x mais 5. Mais 5. E o g de x é 2x menos 1. Certo? Então, se o g de x é 2x menos 1, ele falou pra gente assim, ó, g de k, e depois de eu descobrir esse resultado do g de k, eu vou pegar o f do g de k. Então, primeiro eu vou fazer o g de k. Se g de x é 2x mais 1, g de k é 2k mais 1, menos 1. Só substituir o x pelo k. Certo? Aí agora eu vou fazer o f disso. Disso o quê? O f desse resultado. 2k menos 1. Então, onde aparece x lá no f de x, eu vou substituir por 2k menos 1. Como assim? Vai ficar 4 vezes 2k menos 1 mais 5. Aí eu vou organizar essa informação. O f de 2k mais 1 é igual a 8k menos 4 mais 5. Só para finalizar essa continha, f de 2k menos 1 é igual a 8k mais 1. Tranquilo? Alguém não entendeu alguma coisa que eu fiz até agora? Pode falar, que eu explico. Nessa número 7 eu não entendi. Uhum. Beleza, número 7. Ele falou pra gente quanto que era o f de x e quanto que era o g de x, né? Aí eu só coloquei aqui em cima, beleza? Isso aqui é a informação que ele deu. Beleza? Aí, assim, ó, Javarini, sempre que ele falar g de k, sendo que ele já tinha dado g de x, significa que ele quer que você pega esse x aqui, ó, e substitua por k. Então, isso aqui foi só substituir letra de x por k. Só substituir a letra. Tranquilo? Beleza. Até agora aqui é realmente bem tranquilo. Agora aqui que tem que ficar um pouco mais atento para entender o que está acontecendo. Quando eu tenho uma função composta, eu tenho que ir fazendo assim, ó, o valor que vai entrar no lugar do x é o resultado da conta anterior. Por quê? Porque ele quer que a gente faça o f do g de k. Mas quanto que é o g de k? G de k é 2k menos 1. Então, o f disso é pegar o 2k menos 1 e colocar ele no lugar do x, lá do f de x. Então, esse x aqui, ó, agora vai ser substituído pelo 2k menos 1. Aí eu coloquei 4 vezes 2k menos 1 e repeti o 5. Tranquilo? Aí o resto da continha aqui, essas outras duas linhas aqui, era só a continha disso aqui, ó. Que eu fiz 4 vezes 2, 8. Repito k. 4 vezes menos 1, menos 4. 4 vezes 5. Desculpa, 4 vezes 5 não. 4 vezes 2, 8. 4 vezes menos 1, menos 4. E aí eu repito o 5. Porque ele está somando do lado de fora do parênteses. Sim ou não, Javarini? Nessa parte aí eu não consegui processar muito bem. Essa última parte aqui, essa última parte, tranquilo aqui, ó. É só porque quando tem um produto assim, ó, aí eu tenho que multiplicar aquela ideia do chuveirinho. Aí 4 vezes 2 fica 8. 4 vezes menos 1 fica menos 4. Faço o chuveirinho aí. E vou repetir o último número. Aí o 5 ele só repetiu aqui, ele só desce aqui. Tranquilo? Só que ele tinha falado pra gente que o f do g de k é 25. Então eu tenho que falar que 8k
mais 1 é igual a 25. Então, significa que 8K é igual a 25 menos 1. 8K é igual a 24. K é igual a 24 dividido por 8. K é igual a 3. Ana Júlia, entendeu? Sim, eu tava fazendo a conta aqui e o meu K deu 3. Beleza, perfeito. Vitor Rios, está por aí? Gente, deixa a câmera ativada, por favor, tá? Durante a aula. Deixa eu fazer um controle de frequência dessa última parte aqui. Todo mundo que estava presente continua presente. Ana Júlia, Azaf, a Gabriel Mendonça, Giovana Guimarães não veio hoje, né? Não veio na segunda etapa, ela veio na primeira. João Paulo, tá por aí. Maria Clara, não veio hoje. Vitor Gouveia e Vitor Rios. Beleza? Então, só fazendo aí o controle de frequência de hoje, tá? Tranquilo? Alguma dúvida? Tentem fazer os outros exercícios desse módulo usando essa ideia que passei para vocês agora, tá? Faz mais passo a passo um pouco. Talvez vocês tenham feito um pouco direto, errado alguma continha, ou invertido o processo de cálculo, que é muito comum, às vezes quer fazer o F do K primeiro, enfim, tá? Dá uma olhadinha nisso. Em relação ao último módulo, esse função inversa aqui, vocês têm dúvidas? Que às vezes a gente até continua com ele amanhã, mas, de forma geral, o que eu quero que vocês façam? Tentam refazer, então, principalmente você, Ana Júlia, que comentou comigo sobre a questão aqui, né? Tenta refazer esses outros usando essa ideia que a gente desenvolveu aqui agora, para ver se você consegue entender um ou outro, para ver se faz mais sentido, porque esse aqui realmente eu senti que vocês entenderam. Talvez seja um detalhe aí. Aí você tenta fazer de novo, se não conseguir, amanhã a gente volta nesse assunto. Mas em relação ao próximo aqui, que é o A08, existe alguma dificuldade? Não, a função inversa eu entendi bem. A única que eu tive dificuldade foi na 11. A número 11. Eu Sejam também tenho F, 11 e na 7 também. 7 e 11. A 7 ela é um pouco diferente, né? A raiz. Uhum. Sejam FG funções de R em R, tais que f de x é igual a menos 2x mais 3 e g de f de x é igual a 4x. É porque ele colocou função inversa e função composta dentro da número 11. Como você ficou com dúvida na função composta, Ana Júlia, aí ela te complicou aí na número 11, entendeu? Foi isso. Nessas condições, a função inversa de g é dada por. Então, primeiro, né? Primeiro eu preciso encontrar qual que é a função do g. Porque ele não me deu a função g, ele só me deu a função o g do f de x. Então, como ele deu o f de x, a gente vai ter que encontrar o g primeiro, a função g, para depois termos condições de encontrarmos a função inversa de g. Mas aí a gente faz ela amanhã com o tempo, porque só faltam 2 minutinhos e não vai dar tempo de fazer em 2 minutos, vocês vão acabar atrasando para a aula do próximo professor. Beleza? Aí amanhã vocês me lembram, então, que vocês vão discutir comigo sobre terem entendido ou não a função composta, e a gente volta aqui para fazer essa 7 e essa 11, e discutirmos as questões da atividade que vocês podem enviar ainda hoje para mim, quem não enviou ainda. Fechou, galera? Então fica assim, até amanhã. Tudo de bom, um abraço. Tchau, valeu. Valeu.